Fala pessoal, professor Anderson Magalhães na área. Vamos lá, semelhança de triângulos, assunto de suma importância dentro da geometria plana. E a ideia por trás da semelhança de triângulos é a ideia de você ter um triângulo e comparar com outro triângulo que possui o mesmo formato, só que pode ser em tamanho reduzido ou em tamanho ampliado. Então essa que é a ideia. É aquela ideia da foto 3x4, por exemplo. Você tira uma foto e aí você tem o formato do seu rosto, você mantém o formato do seu rosto, só que lá no tamanho reduzido, né? De largura 3 centímetros e altura 4 centímetros. Então o formato do seu rosto, ele se mantém, só que dentro da foto ali, obviamente, ele está em tamanho reduzido. Poderia ser um tamanho ampliado ou também um tamanho reduzido. Então, quando você tem essa ideia, você está tratando da ideia de semelhança. Então, você mantém o formato e aí você pode reduzir o tamanho ali ou você pode aumentar o tamanho, beleza? Essa que é a ideia da semelhança de triângulos. E como que nós observamos, como que nós podemos estabelecer aí que dois triângulos são semelhantes? É isso que nós vamos ver agora. Vamos lá então, vamos avançando, pessoal. Então olha lá, a semelhança de triângulos é um dos principais assuntos da geometria plana, pois compara os lados e os ângulos dos triângulos e vai determinar se os mesmos são proporcionais. Quando dois triângulos são semelhantes, pessoal, as medidas dos lados, elas são proporcionais. Já grava isso. E as medidas dos ângulos, que têm a mesma medida. Opa, então calma aí. Então, quando eu tenho dois triângulos semelhantes, o que nós vamos ter, basicamente? Nós vamos ter os lados proporcionais. Então, os lados proporcionais, tá? E os ângulos congruentes, os ângulos de mesma medida. Essa que é a ideia. Olha ali que está escrito em azul ali para você. Olha lá. Ó. Dois triângulos são semelhantes. Quando? Quando apresentam os três ângulos congruentes, então os três ângulos têm que ter as mesmas medidas. E os lados homólogos proporcionais. É isso que vai acontecer. O que são lados homólogos? Quando eu falo de lados homólogos, eu estou falando de lados que são opostos ao mesmo ângulo. Tudo bem? Isso que são lados homólogos proporcionais. Beleza? Então, olha só nesse exemplo que está aí na tela, bem estruturado para você. Deixa eu só trocar aqui a cor da caneta. Olha só o que está acontecendo ali. Ó. Veja só. Você tem aqui ó, os ângulos, ó. Os ângulos aqui, ó. Esse ângulo tem um risquinho. Ele tem a mesma medida desse ângulo de um risquinho aqui, ó. Esse outro ângulo, ó, dois risquinhos, tem a mesma medida desse aqui que tem dois risquinhos. Esse ângulo de três risquinhos tem a mesma medida desse ângulo de três risquinhos. Pronto, pessoal. Eu já sei que esses triângulos são semelhantes. Ah, professor, não preciso então agora analisar os lados? Nem preciso. Se eu chegar à conclusão que, não precisa nem ser os três inicialmente, que dois ângulos, tá, são congruentes, tá? Então eu já sei que esses triângulos são semelhantes, beleza? Observe aqui o seguinte, ó, que eu estou querendo dizer o seguinte. Veja aqui, ó, vou apagar aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse aqui tem um risquinho, esse tem um risquinho. Opa, achei. Esses ângulos são congruentes. Agora achei aqui também, ó. Esse de dois risquinhos e esse de dois risquinhos aqui, ó. São congruentes. Eu nem precisaria olhar o terceiro ângulo. Eu já sei que esses triângulos são semelhantes. Isso que é o bacana aí da semelhança de triângulo. Se eu achar dois ângulos congruentes, isso já é, dois pares, né, de ângulos congruentes, isso já é o suficiente para eu determinar que esses triângulos são semelhantes. Por quê? Porque claramente o terceiro ângulo também será. Se dois pares aqui, ó, esse cara é igual a esse cara, né, em medida. A medida desse cara é igual à medida desse cara aqui, com certeza
a medida desse cara aqui, ó, será igual à medida desse cara aqui. Então, eu já sei que se eu achar em uma questão lá, em uma determinada questão da sua prova, você acha dois ângulos congruentes, né? Esse aqui com esse aqui, e esse aqui com esse aqui, então o terceiro também vai ser congruente, ou seja, eles vão ser triângulos semelhantes. Tudo bem? Essa que é a grande sacada da semelhança de triângulos. Tranquilo? Beleza? O que nós temos mais aqui é o seguinte. Então, você tem que três ângulos são congruentes. E aí, nessa parte aqui de que os ângulos são congruentes, você já se liga que se você achar dois, você já sabe que o terceiro também será congruente, beleza? Tranquilo? Beleza. E a questão dos lados homólogos serem proporcionais? Os lados homólogos proporcionais, que são lados homólogos? Lados homólogos são lados que estão olhando para o mesmo ângulo. Então, observe. Vamos pegar esse ângulo de um risquinho aqui, ó. Esse ângulo de um risquinho no triângulo maior, ó, observe, no triângulo maior, ele olha para esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, ó, eu vou chamar de X. Tudo bem? Agora observe lá no triângulo pequeno, esse ângulo de um risquinho. Ele olha para esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de A. Então, pessoal, se eu for fazer a semelhança do maior para o menor, ó, do maior para o menor, ou seja, do triângulo 1 para o triângulo 2, se eu fizer a semelhança nesse sentido aqui, ó, vai ficar, eu posso dizer que X sobre A. Eu posso colocar X sobre A. Essa que é a ideia. Agora observe, ó, observe agora. Olhe para o triângulo, olhe para o ângulo de dois risquinhos. Ele olha para esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de Y. Isso no triângulo 1, que é o triângulo maior. Agora observe lá no triângulo pequeno, esse mesmo ângulo de dois risquinhos. Ele olha para esse lado aqui. Eu vou chamar esse lado de Bzinho. E aí você fazendo a semelhança do maior para o menor, do triângulo 1 para o triângulo 2, o que você pode escrever? Y sobre B. Tá vendo? Porque os lados homólogos são proporcionais. Os lados homólogos são os lados que olham para o mesmo ângulo. Tudo bem? Olha aqui agora. Observe agora aqui, ó. Vou apagar essa setinha para não ficar poluído. Olha no triângulo maior, esse ângulozinho de três risquinhos. Ele olha para esse lado, que eu vou chamar de Z. Agora você vai lá no triângulo pequeno e também vai pegar o mesmo ângulo, o ângulo de três risquinhos. Ele olha para que lado? O de três risquinhos olha para esse lado aqui, ó, que mede C. Então, você fazendo a semelhança do maior para o menor, você pode fazer Z sobre C. Professor, e o que dá isso? Você diz que são iguais, pessoal. Você pode dizer que tem uma igualdade, X sobre A é igual a Y sobre B, que é igual a Z sobre C. E isso tudo é igual a um K. Esse K é a minha razão de semelhança, pessoal. Então, esse K é o que eu chamo de razão de semelhança, beleza? Então, quando dois triângulos são congruentes, eu tenho ângulos de mesma medida e lados homólogos proporcionais. Eu preciso que você memorize isso agora. Repita comigo. Triângulos semelhantes possuem o quê? Ângulos congruentes, lados homólogos proporcionais. Ângulos congruentes, lados homólogos proporcionais. Ângulos congruentes, lados homólogos proporcionais. De novo. Ângulos congruentes, lados homólogos proporcionais. Beleza? É isso que você vai precisar, galera, para matar as questões. Não vou ficar aqui viajando na maionese com você. Você precisa pegar isso. Ângulos congruentes, lados homólogos proporcionais. Essa que é a ideia de semelhança de triângulos. E lados homólogos são lados que olham, né, estão ali olhando para o mesmo ângulo, tudo bem?
Tranquilo? Vamos então resolver a questão e vamos ver como que isso funciona na prática. Vamos lá, tranquilo? Então vamos lá. Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, qual a medida de x? X é um lado, né? Pessoal, o que ele está dizendo aqui é o seguinte, então. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Você tem aqui, ó, dois triângulos que compartilham de partes de dois lados. Observe o triângulo ACB. Ó, é esse triângulo que eu pintei de verde, tá vendo? Beleza? Observe agora o triângulo CDE. Ó, CD, opa. Deixa eu pintar de outra corzinha aqui, ó. Vamos lá no ABC de novo. Observe o triângulo ABC, ou ACB, é o maior, né? E observe agora o triângulo CDE. Triângulo CDE. Ó, CD. Tá vendo? Esses dois triângulos compartilham parte de dois lados, sim. Que é essa partezinha aqui, ó. No triângulo, eles compartilham esse pedaço aqui, ó. Aqui e aqui. Esses pedaços que estão riscados ali estão nos dois triângulos. Tanto no triângulo CDE, que é o menor, quanto no triângulo ABC, que é o maior. Por isso que ele diz que compartilham parte de dois lados. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. Ele diz ali que o segmento BA e DE são paralelos. Vou apagar aqui esse furdunço aqui. Está dizendo o seguinte, ó, que BA é paralelo a DE. BA é paralelo a DE. BA tá aqui, ó. BA é paralelo a DE. E aí, qual é a medida do x? Pessoal, vamos lá. Se BA é paralelo, se o segmento BA é paralelo ao segmento DE, então você pode dizer que esse ângulo aqui, ó, é congruente, esse ângulo, né? É congruente a esse ângulo aqui, ó. Porque eles são ângulos correspondentes, pessoal. Tudo bem? Eles são ângulos correspondentes. Aqueles dois ângulos que eu marquei ali, eles são chamados de ângulos correspondentes. Tudo bem? Eu posso dizer também que este ângulo aqui, ó, vai ser igual a esse ângulo aqui, ó. Porque eles são ângulos correspondentes, tudo bem? Tranquilo? Então essa aqui é a jogada. Ou seja, você tem no triângulo pequeno, o triângulo CDE, em relação ao triângulo ABC, veja que você tem dois ângulos iguais, né? Você tem o ângulo que está lá no D, igual ao ângulo que está lá no B, o ângulo que está lá no D de dado, igual ao ângulo que está lá no B de bola, e você tem também o ângulo que está lá no E de elefante, igual ao ângulo que está lá no A de alfa, beleza? Então você tem dois ângulos já que são iguais, você já achou dois ângulos iguais. Pronto. Você já pode dizer que o triângulo CDE é semelhante ao triângulo ABC. Olha aí, você já pode dizer isso. E aí você tem um ângulo comum aos dois triângulos, tanto ao triângulo pequeno quanto ao triângulo grande, que é esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, de 3 risquinhos, ele é congruente, né, aos dois triângulos. Por quê? Porque ele é comum aos dois triângulos. Bem? Então veja que você tem um triângulo menor, que é o triângulo CDE, que tem os ângulos de 1 risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Observe isso. Observe agora. Observe. Pausa o vídeo e olhe isso. Triângulo CDE. Ele tem quais ângulos? 1 risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. E agora, observe o triângulo grande. Pausa o vídeo agora e olha só para o triângulo grande. No triângulo grande você tem os ângulos de 1 risquinho, está lá no B. Você tem o ângulo de 2 risquinhos, está lá no A. E você tem o ângulo de 3 risquinhos, está lá no C.
Isso num triângulo grandão. Portanto, se esses triângulos têm 3 ângulos iguais, 3 ângulos de mesma medida, 3 ângulos congruentes, então você pode dizer que eles são semelhantes. E aí o que vai acontecer? Se 3 ângulos são congruentes, eles são semelhantes. E aí os lados homólogos são proporcionais. 3 ângulos congruentes, os lados homólogos são proporcionais. 3 ângulos congruentes, os lados homólogos são proporcionais. De novo. 3 ângulos congruentes, os lados homólogos são proporcionais. E aí é só lembrar que lados homólogos são lados que enxergam o mesmo ângulo, beleza? Então vamos lá. Vamos fazer a semelhança do triângulo pequeno para o triângulo grande. Poderia ser do triângulo grande para o triângulo pequeno. Tanto faz, beleza? Mas vou escolher fazer a semelhança do triângulo pequeno para o triângulo grande, pessoal. Então observe, no triângulo pequeno, que é o triângulo CDE. Pessoal, outra coisa, eu posso dizer assim também, ó, em termos de nomenclatura, tá? Antes de resolver a questão, eu digo assim que o triângulo CDE é semelhante ao triângulo ABC, ok? Então eu digo isso. Aquele tio ali significa que o triângulo CDE é semelhante ao triângulo ABC. Vamos fazer a semelhança, ou seja, os lados homólogos proporcionais, porque eu quero encontrar o valor de x, ok? Então vamos lá. Fazer do triângulo pequeno para o triângulo grande. No triângulo pequeno, qual que é o lado, né? Qual que é o lado oposto ao ângulo de um risquinho? É esse aqui, ó. É o lado que mede 160 metros. Tudo bem? 160. Isso vai ser proporcional a, lá no triângulo grande agora, qual é o lado que está oposto ao ângulo de um risquinho. Agora olha só para o triângulo grande e o ângulo de um risquinho. O ângulo de um risquinho no grande está aqui, ó. Beleza. Lá no triângulo grande, qual que é o lado que está oposto ao ângulo de um risquinho? É o lado que mede 400. Então, se você olhar só para o ângulo de um risquinho no triângulo grande, esquece o triângulo pequeno, esse ângulozinho pequeno, ele olha para o lado que mede 400 metros, lá no triângulo grande. Bem? Beleza? Tranquilo. Agora, olha só o que é conveniente. É conveniente eu pegar o lado que está olhando para o ângulo de 2 risquinhos. É conveniente isso? Pensa comigo. Olha lá no triângulo pequeno. O lado oposto ao ângulo de 2 risquinhos. É esse lado aqui. É o lado CD, que eu não sei a medida. Da mesma forma lá no triângulo grande, ó. O lado oposto ao ângulo de 2 risquinhos, no triângulo grande, é o lado BC. Ops, volta. É o lado BC, que eu também não sei a medida do BC, o BC todo. Então, não é interessante eu tentar fazer uma semelhança com o lado oposto ao ângulo de 2 risquinhos, porque eu não sei as medidas dele. Então, eu vou tentar agora o ângulo de 3 risquinhos, ok? É importante citar isso, porque a semelhança você faz de forma conveniente, tudo bem? Então, vamos lá. Lá agora, deixa eu só mudar ali, ó, a corzinha desse ângulozinho, tá? Lá no triângulo pequeno, qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 3 risquinhos? Ó, 3 risquinhos está oposto a esse cara aqui, ó. 100 metros. Lembrando que eu estou fazendo a semelhança do triângulo pequeno para o grande. Então, 100. Agora, lá no triângulo grande, qual é a medida do lado oposto ao ângulo de 3 risquinhos? Ó, se eu for lá no grande, ó, é o lado que mede x. E aí eu faço essa igualdade aqui. Pronto, pessoal. Então, pessoal, reforçando para você, 2 triângulos são semelhantes quando?
quando os três ângulos forem congruentes, e aí basta você achar 2, como nessa questão. Então, quando os ângulos são congruentes. E aí, como consequência disso, os lados homólogos serão proporcionais. Bem? Tranquilo? E aí você faz a semelhança ali. Nesse caso, estou fazendo a semelhança do triângulo pequeno para o triângulo grande. Ok? Vamos lá, então. O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso simplificar aí, né, algumas coisas. Então, ó, 0 com 0. Posso cortar. Eu posso também dividir aqui, ó, por 8. E o 40 eu posso dividir por 8 também. Veja que ficou 40, né? Divido por 8. E aí, o que eu vou ter, pessoal? O que eu vou ter ali? 16 dividido por 8 dá 2, sobre 40 dividido por 8 dá 5, igual 100 sobre x. Multiplica em cruz agora, pessoal. Multiplica em cruz. 2 vezes x é igual a 5 vezes 100. Então, 2 vezes x é igual a 5 vezes 100. Tudo bem? Ou seja, 2x é igual a 500. 2x é igual a 500. Deixa eu melhorar esse 5 aqui, né? Se 2x é igual a 500, pessoal, então o 2 que está multiplicando desce dividindo. Então, 2x é igual a 500, x é igual a 500, dividido por 2. Portanto, x é igual a 250. Está tudo em metros, portanto, x é igual a 250 metros, beleza? Procurei fazer a questão aí de forma bem paulatina, de forma bem pausada, para você ir prestando atenção e vendo como que funciona isso. Gabarito da questão, portanto, letra E, pessoal. Letra E aí, gabarito da questão. Beleza? Tranquilo? Vamos avançando, vamos para a próxima. Isso é um tipo de questão muito clássico, tá, pessoal? Esse tipo aí é um tipo muito clássico de questão. Vamos lá. Observe a figura. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Então, a sombra do prédio mede 30 metros. No mesmo instante em que uma pessoa que tem 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Pode-se afirmar que a altura do prédio vale, ó. Então você tem a estrutura montada ali já para você, que a questão já trouxe para você. A altura do prédio mede h, a sombra está aqui, ó, 30 metros. A pessoa tem 1,80 m e a sombra dela mede 2 metros. Então você tem a altura do prédio h, que é o que a gente quer saber, e a sombra do prédio 30 metros. A pessoa, por outro lado, tem uma altura de 1,80 m com uma sombra de 2 metros. Pessoal, o que nós podemos dizer aqui é o seguinte, nesse tipo de questão, como a gente está trabalhando com sombra, então é porque nós temos raios solares. E aí nós vamos admitir, nesse tipo de questão, que os raios solares, eles são paralelos. Vamos admitir que os raios solares sejam paralelos, pessoal. E aqui, quem faz o papel dos raios solares, quem está aqui, ó, representando os raios solares, é esse pedaço aqui, ó. Esse cara aqui. Se os raios solares são paralelos, galera, então aquilo ali é uma representação, tá, pessoal? Como se fosse uma representação dos raios solares ali. Então, é um tipo de questão bem clássico, tá? Bem clássico aí. Você pode resolver todas as questões desse tipo aí da forma que eu vou fazer aqui agora. Então, pessoal, este ângulo aqui, ó, vou fazer aqui vou mudar a cor. Este ângulo aqui, ó, de um risquinho, é igual a esse, ó, tem a mesma medida, né? São ângulos correspondentes, porque os raios são paralelos. Você tem ali que a linha do solo é uma só, né? Você tem uma linha do solo e os raios paralelos, então formam aqueles ângulos ali que são correspondentes. O ângulo de um risquinho. Você vai ter aqui que considerar também que este ângulo do prédio, ele mede 90 graus. E é o mesmo ângulo que a pessoa faz.
a pessoa forma um ângulo de 90 graus também. A gente vai considerar isso. Considera que o prédio está na vertical, portanto ele forma 90 graus com o solo, e a pessoa está na vertical, a pessoa forma 90 graus com o solo. E professor, já me liguei, eu tenho dois triângulos ali, e eu já achei que dois ângulos iguais, dois ângulos de mesma medida, iguais de mesma medida. Portanto, eu já posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Eu achei dois triângulos. Nesses dois triângulos, eu tenho dois ângulos de mesma medida. Já é o suficiente para eu dizer que esses triângulos são semelhantes. Ó, eu já pulo lá na frente lá. Obviamente, se eu achei dois ângulos de mesma medida, este outro ângulo aqui, ó, dois risquinhos, vai ter a mesma medida que esse aqui também. De dois risquinhos, tudo bem? Dois risquinhos também. Então aqui tem dois risquinhos, ó. E aqui tem dois risquinhos também. Tranquilo? Beleza? Então o que vai acontecer aqui? Se dois triângulos são semelhantes, repita comigo, os lados homólogos são proporcionais. Se dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Se dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. E aí não tem mistério, não tem caô. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Fazer o seguinte, semelhança do triângulo grande para o triângulo pequeno. E aí eu vou fazer ali bem tranquilo essa semelhança. Veja só no triângulo grande, pessoal. No triângulo grande, ângulo oposto, medida do lado oposto ao ângulo de dois risquinhos. 30 metros. No triângulo pequeno, qual que está oposto ao ângulo de dois risquinhos? 2 metros. Está um pouco poluído ali, ó. Mas o que está colocado ali é que no triângulo grande, o lado oposto ao ângulo de dois risquinhos é o de 30 metros. Já no triângulo pequeno, o lado oposto ao ângulo de dois risquinhos mede 2 metros. Esse triângulo pequeno aqui, ó, dá até para eu fazer um esboço dele do lado. Ó, dois risquinhos, 2 metros. Aqui, ó, 1,8 metros. Um risquinho, 90. Tá vendo? Vou afastar um pouquinho mais aqui, ó. Ó, o triângulo pequeno, tá? Vou fazer o triângulo pequeno aqui, ó. Ó, 2 risquinhos tá aqui, ó. Aqui 2 metros. Aqui um risquinho, 1,8 metros. Tudo bem? E aqui o de 90 graus, que é a pessoa, né? Beleza? Tranquilo? No triângulo pequeno, pessoal, o lado oposto ao ângulo de dois risquinhos é o de 2 metros. Então, eu vou fazer a semelhança do triângulo grande para o pequeno. Então, quando dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. Então, no triângulo grande, você tem oposto a dois risquinhos, ao ângulo de dois risquinhos, 30. Será proporcional no triângulo pequeno, o lado que está oposto ao ângulo de dois risquinhos, que é o de 2. Beleza? E agora, o que é interessante eu pegar? No triângulo grande, o lado que está oposto ao ângulo de um risquinho, que é o H, a altura do prédio. E aí, no triângulo pequeno, qual que é o lado oposto ao ângulo de um risquinho? Que mede 1,8. H sobre 1,8. Aí eu faço a proporcionalidade. E aí, isso aqui é igual, né? Isso é igual. Beleza? Tranquilo? O que nós vamos fazer agora aqui, ó? Pessoal, aqui tem uma situação muito clara ali pra gente, ó. 30 dividido por 2 dá 15. Então, você tem que 15 é igual a H dividido por 1,8. Ou seja, esse 1,8 que está dividindo, você sobe multiplicando. Ou seja, 15 vezes 1,8 é igual a H. É igual a H, beleza? 15 vezes 1,8 dá 27. 27 é igual a H.
H é igual a 27, está tudo em metros, H é igual a 27 metros. Gabarito da questão, letra A, beleza? E repita comigo, se dois triângulos são congruentes, se dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais, você faz a proporcionalidade colocando um sobre o outro ali, beleza? Faça a proporção. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançando. Mais uma questão, vamos lá. Pausa o vídeo agora e tenta resolver essa questão aí, galera. Vamos lá. E aí, conseguiu fazer? O que deu aí? Vamos lá. Veja que eu tenho dois triângulos ali, ó. Eu tenho um ângulo alfa. Eu tenho um ângulo alfa aqui, ó. No triângulo maior, eu tenho... Vou tratar aqui como um triângulo maior e um triângulo menor. Então, eu tenho um triângulo maior e um triângulo menor, beleza? Tá. No triângulo maior, eu tenho um ângulo alfa, tenho um ângulo de um risquinho e tenho um ângulo de 2 risquinhos. No triângulo maior. Observe agora o triângulo menor. Triângulo menor. No triângulo menor, eu tenho um ângulo alfa também e tenho um ângulo de 2 risquinhos. Opa! No triângulo maior, eu tenho os ângulos alfa. Olha aqui, ó. No triângulo maior, eu tenho os ângulos alfa, um risquinho e 2 risquinhos. Não tem isso? Tem. No menor, eu tenho alfa e 2 risquinhos. Obviamente, o terceiro ângulo desse triângulo menor será de um risquinho também. Porque se dois ângulos, eu tenho dois pares de ângulos iguais, o terceiro vai ser igual também. Eu tenho alfa aqui e alfa aqui. 2 risquinhos aqui, 2 risquinhos aqui. Nesse outro eu tenho um risquinho, no outro vai ser um risquinho também. Se dois ângulos são iguais, o terceiro vai ser igual também. Tranquilo, não tem para onde escapar. Então, vamos lá. Então, no triângulo menor, eu vou ter um risquinho também. Sempre assim, beleza? Ou seja, eu tenho um triângulo maior com os mesmos ângulos de um triângulo menor. Portanto, esses dois triângulos, o maior e o menor, eles são semelhantes. Se dois triângulos são semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. E aí eu só fazer agora os lados homólogos proporcionais. Acabou. Tranquilo. Eu quero x e y, né? Vamos lá. Vou fazer a semelhança do triângulo pequeno para o triângulo grande. Vamos lá, do menor para o maior. No triângulo menor, qual que é o lado oposto a alfa? Mede 8. Então, está aqui, ó, 8. Vou apagar. No maior agora, vou fazer a semelhança do menor para o maior. Então, primeiro eu coloco a medida no menor, depois a medida no maior. No menor, oposto a alfa, 8. E no maior, qual que é o lado oposto a alfa? É todo esse lado aqui, ó. É todo lado, ó. Todo esse lado aqui, ó. Ou seja, é o lado que mede 2 mais a medida y. 2 mais y. Então, ó. 2 mais y. 8 sobre 2 mais y. Ah, entendi, professor. Porque é todo aquele lado. Sim. Beleza. Agora, no triângulo menor, qual que é o lado oposto ao ângulo que mede 2 risquinhos? Ele mede 4. Agora vamos lá no maior. Observe agora só o maior. Qual que é o lado oposto a 2 risquinhos? Só no maior? Mede 6. Tá vendo? Que mede 6 ali, ó. É todo esse lado aqui, ó. Mede 6. Então, 4 sobre 6. Isso é igual, né? Pronto. Fiquei só com a medida de y agora para achar o valor. Vamos lá? Faço aqui agora, multiplico em cruz. Então, o que eu vou ter? Que 2 mais y multiplica 4. 2 mais y vezes 4 é igual a 8 vezes 6, que é 48. Faça a distributiva. Distribuo 4. 4 vezes 2 dá 8. Mais 4 vezes y, 4y, é igual a 48.
4y é igual a 48. Esse 8 que está somando passa para o outro lado, subtraindo. 48 menos 8. 4y é igual a 40. Y será igual a 40 dividido por 4. Portanto, y é igual a 10. Beleza, pessoal? Então, y é igual a 10. Achei o valor de y aí. Tranquilão? Então, y é 10. Y é igual a 10. Agora, eu preciso achar o x, né? Então, eu preciso fazer a semelhança que tenha o x, pessoal. Preciso fazer a semelhança que tenha o x. Vamos montar mais uma semelhança. Lá no triângulo pequeno, posso fazer do pequeno para o grande, do grande para o pequeno? Tanto faz, beleza? Lá no triângulo pequeno, quem que é o lado oposto a alfa? Ele mede 8. Então, está aqui 8. Sobre. No triângulo grande, qual que é o lado oposto a alfa? É o lado que mede 2... Veja, é todo aquele lado ali, ó. É o lado que mede 2 mais y. É todo esse lado, ó. Todo esse lado aqui no triângulo grande, esse lado que está pintado de verde na sua imagem aí, ele está no triângulo grande oposto a alfa, oposto ao ângulo alfa. E ele mede 2 mais y. O y eu já sei que é 10. Então ele mede 2 mais 10, que é 12. Aquele lado verde aí na sua tela, ele mede 12. Tudo bem? Ele mede 12. 8 sobre 12. Vamos fazer outra semelhança agora. Vamos lá. No triângulo pequeno, qual que é a medida do lado oposto ao ângulo de um risquinho? No pequeno. Olha só para o pequeno agora. Oposto ao ângulo de um risquinho é o y, né? Que é 10. Sobre. Agora, lá no triângulo grande, porque eu estou fazendo do pequeno para o grande. No triângulo grande, qual é a medida do lado oposto ao ângulo de um risquinho? Olha só para o triângulo grande agora. Oposto ao ângulo de um risquinho. É toda essa medida aqui, ó. Que é x mais 8. Pronto. Está aí estabelecida agora. Faz a igualdade. Beleza? Faz a igualdade agora. Agora você multiplica em cruz. Multiplica em cruz aqui, ó. Você tem 8, que multiplica x mais 8, é igual a 12 vezes 10, que é 120. Distribui o 8. 8 vezes x, 8 vezes 8. 8 vezes x, 8x. Mais 8 vezes 8, 64. Igual a 120. 8x é igual a 120 menos 64. Mais 64 passa para lá, menos 64. Vou continuar aqui, ó. 8x é igual a 120 menos 64, 56. O 8 está multiplicando, desce dividindo. X é igual a 56 dividido por 8. Portanto, x é igual a 7. Pessoal, então x é igual a 7 e o y é igual a 10. X é igual a 7, y é igual a 10. Gabarito da questão, letra A. Aliás, letra D de dado, né? Eu marquei ali, letra D. Tá lá marcadinha para você. Gabarito da questão, letra D, né? X é igual a 7, y igual a 10. Beleza, pessoal? Então, pessoal, quando dois triângulos são semelhantes, o que você tem aí estruturado para você? Que os ângulos são congruentes, os ângulos serão congruentes, ou seja, os ângulos terão a mesma medida e os lados homólogos são proporcionais. Você pode fazer ali a semelhança de um triângulo para outro e aí mantém essa ordem, ou de um outro para um e aí mantém essa ordem, beleza? Você escolhe a ordem e escolhida essa ordem, você vai usando essa mesma ordem, beleza? Você tem liberdade para escolher a ordem da semelhança, de um triângulo para outro.
Mas a partir do momento que você escolheu essa ordem, você tem que ficar seguindo aquela ordem ali. Tranquilo, pessoal? Então, estamos juntos, galera. Eu sou o professor Anderson Magalhães. Eu espero que você tenha entendido semelhança de triângulos. É um assunto importantíssimo. Eu espero que você tenha compreendido. Nós estamos juntos, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!